No dia 14 de janeiro de 2018, uma garota de 17 anos começou a andar pelas ruas próximo da casa dela, meio desesperada. A princípio, ela começou a andar, mas depois de algum tempo que ela viu que ela já estava mais longe da casa dela, ela começou a correr e ligou para a polícia. Quando a polícia atendeu, ela não sabia ao certo o que falar, porque ela nunca tinha conversado com pessoas estranhas daquele jeito antes, e muito menos no telefone. Ela ligou para pedir ajuda, disse para a polícia que ela tinha conseguido aquele telefone que só era usado para ligações de emergência. Então aquele celular só ligava para a polícia. Ela contou que os pais dela estavam mantendo ela e todos os seus irmãos como refém e que ela precisava de ajuda. Essa é a história da Casa dos Horrores da família Turpin. Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu nem devia estar feliz porque essa história é horrível e eu acabei literalmente de assistir o documentário. Então eu tô horrorizada e empolgada de certa forma. Empolgada não, acho que não é a palavra. Mas eu tô querendo compartilhar essa história com vocês porque é muito recente, como eu falei pra vocês, é de 2018. Então antes de saber a história completa, não esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho para sempre receber notificação quando tem vídeo novo. Tem vídeo longo toda terça e sábado, logo vai ter vlogs aqui de lugares misteriosos no canal, então vocês vão curtir bastante. E aproveita para me seguir nas outras redes sociais e sugerir temas pro canal, que eu sempre tô aceitando as sugestões de vocês para fazer vídeos longos aqui. Mas bora pra história! David Allen Turpin nasceu em 1961 e a sua esposa Louise nasceu em 1968. Eles se casaram em 1984 em uma cidade chamada Perrysburg, que ficava na Virgínia. Quando eles se casaram, o David tinha 23 anos e a Louise só tinha 16. A família da Louise era extremamente religiosa, então eles deixaram o pai dela bem irritado com esse casamento. Inclusive, eles tiveram que fugir pro Texas por um tempo, até as coisas abaixarem, a poeira abaixar e eles poderem voltar. O David era um engenheiro da computação que tinha se formado em uma universidade até que renomada chamada Virginia Tech. O livro de formatura dele descreveu ele como o tesouro do Clube da Bíblia, co-capitão do Clube de Xadrez e membro do Clube de Ciências e coral de a capela. Então ele fazia várias atividades durante a faculdade, ele era bem sociável e até que querido ali. A Louise já trabalhava em casa, na verdade ela não trabalhava, ela ficava em casa cuidando das tarefas domésticas e diziam que ela e a irmã dela tinham sido abusadas sexualmente pelo avô quando elas eram crianças, então é uma história bem triste. Outra irmã alegou que a própria mãe da Louise tinha aceitado dinheiro em troca do avô poder abusar sexualmente delas, o que deixa tudo mais trágico ainda. As irmãs também diziam que a Louise era obcecada por rituais satânicos, bruxaria e tabuleiros Ouija, o que a gente sabe que nunca é um bom sinal. Elas também disseram que a Louise tinha persuadido elas a se juntar em um festival de manejo de cobras e que o casal Louise e David faziam swing. Então o que acontecia basicamente é que eles combinavam encontros com outros casais e quando chegavam lá, basicamente quem transava, quem fazia atividades sexuais de fato era a Louise. Muitas vezes o David não participava ou até ele deixava ela lá, ia fazer outras coisas e depois ele voltava. Eles eram membros de um movimento chamado Quiverful. Era basicamente uma igreja protestante evangélica e super conservadora. Eles viam as crianças como uma bênção de Deus, então eles não usavam nenhum tipo de método contraceptivo e era encorajada a procriação. Então eles acreditavam que se as crianças não eram para nascer, se não eram para elas serem criadas, então o próprio Deus, ou sei lá o que quer que seja, Deus impediria que essas crianças nascessem. Então elas fechariam o útero da mulher para que ela não engravidasse. Então eles aceitaram todos os filhos que eles tiveram. E de 1988 a 2015 eles tiveram 10 filhas e 3 filhos. Uma curiosidade é que todos os filhos e filhas começavam com a letra J no nome. Os Turpin fizeram todos os filhos estudarem em casa e um dos
dos estudos era memorizar a Bíblia. Inclusive, a Louise e o David já tinham brincado uma vez que eles queriam que a família deles fosse um grande reality show. Dos horrores, só se for. No começo, quando os filhos começaram a nascer, eles eram tratados bem. Os primeiros filhos iam pra escola durante algum período, mas conforme os outros filhos foram nascendo, a situação foi ficando cada vez mais difícil, principalmente aos olhos da família. O David e a Louise começaram a impedir que a família deles vissem as crianças, porque eles começaram a se mostrar preocupados pelo peso deles. Eles estavam muito magros, dava pra ver que os dentes deles estavam muito mal cuidados, e às vezes eles apresentavam mau cheiro. Então a família começou a desconfiar, falou tipo, como assim isso tá acontecendo? O que tá acontecendo? Vocês não estão cuidando dos seus filhos? Por que eles estão desse jeito? Não é normal. Mas ao mesmo tempo que eles estavam dessa forma, o David e a Louise, eles encenavam vários passeios em família. Então muitas vezes eles iam pra Disney, eles compravam camiseta pra todos combinando, eles fizeram uma renovação de votos de casamento em que todas as crianças foram, eles apareciam dançando e felizes, e eles postavam todas essas fotos no Facebook. Uma das tias, inclusive, disse que via as fotos deles no Facebook e por mais que ela percebesse que eles estavam magros e tal, eles imaginavam que era só uma grande família feliz que meio que vivia na bolha deles. Então eles nunca fizeram nada sobre isso. Os vizinhos também suspeitavam às vezes. Teve uma vez, durante o Natal, que 3 das crianças estavam do lado de fora, colocando algumas decorações de Natal na frente da casa. Um dos vizinhos conversou alguma coisa com elas, chamou a atenção delas, mas elas ficaram super assustadas, elas nem responderam e elas voltaram correndo pra casa e depois disso elas nunca mais foram permitidas de sair na rua. Com o tempo, os abusos foram aumentando. As crianças só podiam tomar um banho por ano e comer uma refeição por dia. Lembrando que nessa época, em 2018, os filhos tinham todo tipo de idade. A mais velha tinha 29 anos e o mais novo já era um pouco mais adulto, tinha uns 13, 14 anos, mais ou menos. Eles eram punidos se eles lavassem as mãos muitas vezes, se eles lavassem acima dos cotovelos, eles eram acusados de estar brincando com a água, então eles eram enforcados, amordaçados e acorrentados nas camas. E eles eram frequentemente punidos por semanas ou meses. Os pais se recusavam a deixar as crianças irem ao banheiro também, e quando um deles conseguiu escapar das amarras, que primeiro eram feitas de cordas, daí eles trocaram por corrente. Eles tinham que usar a mesma roupa durante o ano inteiro, eram roupas imundas, e o lugar onde eles viviam era extremamente sujo e bagunçado. Tinha roupa pra todo lado, tinham vários brinquedos pela casa que nem tinham sido abertos e ficavam à mostra para as crianças verem, mas elas não podiam usar. Algumas vezes os pais colocavam comida, tipo uma torta na frente deles, e ficavam dando risada quando eles não podiam comer. A filha mais velha, chamada Jennifer, tinha 29 anos e ela pesava 37 quilos. Só pra vocês terem uma noção. Um dos vizinhos também disse que em um Natal eles compraram 8 bicicletas, mas as bicicletas ficaram 100% do tempo do lado de fora, nunca foram usadas e até enferrujaram. Nenhuma das crianças tinha ido no médico ou no dentista por 4 anos e eles tinham uma rotina de ficar acordados durante a noite e dormir durante o dia. Isso porque eles não queriam que ninguém notasse o que estava acontecendo dentro da casa. Então durante o dia eles fechavam as persianas pra ninguém conseguir bisbilhotar lá dentro e as crianças ficavam acordadas à noite porque era a hora que estava todo mundo dormindo, então ia ser mais difícil de alguém descobrir o que acontecia ali, principalmente com eles acorrentados. Um dos meninos mais velhos chegou aí na universidade comunitária, mas a mãe dele levava, deixava ele na porta e depois buscava ele na porta. E aí vocês podem estar se perguntando, tá bom, se eles tinham esses contatos com as outras pessoas de vez em quando, por que eles nunca falaram pra ninguém o que estava acontecendo dentro da casa? Isso é porque eles viviam sobre um terror psicológico constante, então eles tinham muito medo de contar, os pais descobrirem e fazer todo tipo de coisa com eles. Uma das poucas coisas que eles podiam fazer era ler e escrever, então tinham vários diários contando as violências que eles sofriam pela casa. Houve uma interação da família em 2001 com a polícia, quando o cachorro deles fugiu para casa do vizinho e mordeu a filha do vizinho de 4 anos. E aí teve um processinho ali, o cachorro foi sacrificado, infelizmente, mas não aconteceu mais nada além disso. E também teve uma vez que o porco da família, sim, eles tinham um porco, também foi para casa do vizinho e comeu toda a ração do cachorro. Mas aí, basicamente, os Turpin só compraram mais ração pro vizinho e a polícia não notou mais nada demais. Como eu falei pra vocês, o David e a Louise tinham o hábito de renovar os votos do casamento. Então eles fizeram isso mais ou menos 3 vezes em Las Vegas. E tem um vídeo muito famoso que eu vou colocar aqui pra vocês, que foi uma renovação dos votos em que a família toda estava presente, todas as meninas estavam usando o mesmo vestido e tinha um cara vestido de Elvis cantando lá nesse evento. Ele, depois que descobriu tudo que estava acontecendo dentro da casa, ficou horrorizado, porque ele disse que não notou nada de estranho, só que a família parecia ser bem simpática, apesar deles serem meio estranhos.
estranhos. E aí dá pra ver que as meninas estão dançando ali com um pouco desajeitadas, meio sem saber o que fazer, e dá pra ver que elas estão muito magras. Com o tempo, o David e a Louise começaram a confiar smartphones a alguns dos filhos mais velhos. Então eles tinham direito de usar o celular, mas ele era bem vigiado e alguns dos filhos até conseguiam assistir vídeos na internet. Eles sabiam que existia uma vida além do que eles viviam ali dentro da casa, apesar de muitas coisas eles nem conhecerem, tipo, eles não sabiam nem o que era um medicamento. Então tinham alguns celulares disponíveis, apesar de ser bem difícil, e a Jordan, que foi a garota de 17 anos que conseguiu fugir e chamar a polícia, já planejava essa fuga há mais ou menos 2 anos. Ela e um irmão mais novo estavam planejando isso. Ela tinha 17, o irmão tinha 13. E aí eles iam pegar um celular de um dos irmãos mais velhos, escondido, um que só ligava pra polícia, pular a janela da casa, sair correndo pela rua e ligar. Mas nessa hora, quando eles estavam pulando a janela, o irmão mais novo ficou com muito medo, voltou e ela teve que ir sozinha. Então ela estava extremamente desesperada e com muito medo dos pais descobrirem, porque depois ela disse que ela achava que se os pais descobrissem, eles iam matar ela na hora. Quando ela conseguiu ligar para a emergência, ela contou alguns detalhes. Ela disse que precisava de ajuda, que alguns dos irmãos dela estavam acorrentados na casa, que os pais dela eram abusivos e ela teve que contar alguns detalhes para o operador do telefone para passar para um delegado. Enquanto o delegado de polícia estava indo em direção a Jordan, ela ficou no telefone com esse operador que precisava manter ela falando, porque ela sabia que se caísse a ligação, eles não conseguiriam contato com ela de novo. Então, nesse meio tempo, ela foi contando detalhes do que acontecia dentro da casa. Ela falou o nome de todos os irmãos, a idade de todos eles, disse que os pais eram abusivos, que a mãe não ligava pra eles, que ela ficava o tempo todo em casa, mas que ela não era presente. Disse que eles não podiam tomar banho, que alguns estavam acorrentados, que alguns estavam machucados também, que eles viviam no meio da sujeira. E aí, quando a polícia finalmente chegou até ela, e aí ela tentou falar pro operador qual era o endereço da rua, mas nem isso ela sabia. Ela tentou pegar em um bilhetinho que ela tinha um número que provavelmente era o CEP, e aí a moça falou: não, esse não é o nome da rua, você vai precisar ir até um poste e me falar qual que é o nome. E aí ela obedeceu, ela conseguiu passar o endereço. E quando a polícia finalmente chegou, já era de manhã, no dia seguinte, porque ela tinha saído de madrugada. E aí ela contou alguns detalhes e aí ela ficou dentro do carro da polícia. A polícia até perguntou se ela queria ir junto com eles quando eles entrassem na casa, mas ela falou que não, ela tava horrorizada, ela tava com muito medo, achando que os pais dela iam matar ela mesmo com a polícia ali. Então a polícia bateu na porta, eles ficaram cerca de 2 minutos tentando bater na porta pra ver se alguém atendia, e eles já estavam quase desistindo. Lembrando que a polícia pode entrar nesses casos na casa sem um mandato, porque tinha riscos de estar com crianças sendo abusadas. Então os dois atenderam, o casal abriu a porta, perguntou o que estava acontecendo. Eles disseram que eles estavam dormindo, porque era um domingo, 7 horas da manhã, e aí a polícia meio que foi entrando. E na hora que a polícia entrou, eles ficaram extremamente horrorizados. Não tinha um cômodo da casa sem 1 milhão de coisas no chão. Eles perceberam que os chuveiros estavam todos cheios de mofo, eles encontraram as crianças acorrentadas, inclusive eles tiraram as correntes ali na hora. Viu que estava todo mundo super desnutrido, eles conseguiram fazer algumas perguntas para as crianças ali na hora, e todas elas confirmaram o que estava acontecendo, apesar delas estarem com muito medo, elas também eram crianças e elas eram bem inocentes, então é óbvio que elas iam falar a verdade. A polícia também ficou chocada em saber que 7 das crianças já eram adultos, porque elas eram tão pequenas e tão desnutridas que não pareciam ter mais de 13 anos de idade. E aí depois, investigando, a polícia descobriu que em uma outra casa onde os Turpin viviam, depois que eles tinham abandonado a casa, alguns vizinhos foram olhar o que tinha lá, porque eles estavam ouvindo muito barulho de cachorro latindo. Eles encontraram os 2 chihuahuas da família abandonados na casa e eles estavam comendo fraldas sujas para sobreviver, o que era um absurdo. Eles viram que a casa estava cheia de fezes para todo lado, estava muito suja, tinha cadeado em todos os lugares, nos armários, no closet, em tudo quanta coisa que vocês podem imaginar. Também tinham vários gatos e cachorros mortos pela propriedade e muitas pilhas de lixo. E aí os vizinhos nunca notificaram as autoridades do que eles tinham visto lá, o que também foi bem estranho. E aí vocês podem estar se perguntando, tá, mas como que nenhum conselho tutelar foi atrás das crianças que não iam pra escola? O que estava acontecendo? Como que ninguém descobriu? Na verdade, o David Turpin tinha colocado a casa deles no nome de uma escola, como se ele fosse o diretor. Então, tava tudo ali no esquema para ninguém desconfiar que as crianças estavam ficando em casa. Quando eles tiraram as crianças da casa, todas elas foram hospitalizadas e muitas estavam com um risco de choque. Os 6 menores, que iam de 2 a 17 anos, e agora eu errei, tinha gente mais nova do que 13 anos, do que eu tinha falado pra vocês, mas eles foram transferidos para um centro médico específico que tinha pediatras, e eles foram descritos como muito simpáticos, muito amigáveis e que eles estavam muito aliviados.
E aí os mais novos tiveram que ser divididos para adoção. A Jordan, de 17 anos, quando perguntaram para ela se ela tomava algum remédio, ela nem sabia o que era remédio, ela não sabia escovar os dentes, ela nunca tinha usado uma escova de dentes antes e as enfermeiras tiveram que ensinar a família a usar uma escova. O julgamento do David e da Louise foi super rápido, é óbvio que eles foram condenados, inclusive eles foram impedidos de contatar qualquer um dos filhos pelos próximos 3 anos. Além disso, eles deveriam manter distância e não poderiam saber o endereço de nenhuma delas. Durante o julgamento, que é bem comovente, o David e a Louise falam que só queriam o melhor para os filhos deles, que eles se arrependem, que eles pedem desculpas, e muitos filhos testemunharam, deram os depoimentos deles, alguns deles, né, perdoaram os pais e disseram que entendiam porque eles tinham feito o que eles fizeram, ou até que tinham pena deles. E aí o David e a Louise choraram bastante durante o julgamento também. Por fim, as acusações dos Turpin foram 12 acusações de tortura, prisão falsa, 7 acusações de abuso de um adulto dependente e 6 acusações de abuso infantil. O David recebeu uma condenação a mais por um ato obsceno com uma criança de 14 anos, que seria uma das filhas. E ele também foi acusado de perjúrio porque ele dava várias declarações para o governo que as crianças dele estavam frequentando a escola, sendo que elas não estavam, já que a escola era a própria casa deles. No dia 22 de fevereiro de 2019, o David e a Louise mudaram as declarações dele de inocente para culpado pelos seguintes crimes: uma acusação de tortura, 3 acusações de crueldade voluntária contra crianças, 4 acusações de prisão falsa e 6 acusações de crueldade para um adulto dependente. Prisão falsa é uma tradução meio estranha para o português, mas seria o aprisionamento das crianças dentro da casa. Os dois foram condenados à prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional depois de 25 anos. Mas os especialistas dizem que é muito improvável que eles recebam liberdade condicional devido à gravidade dos crimes. Em um documentário recente, 2 das irmãs, a Jennifer, que era a mais velha, e a Jordan, que foi a garota de 17 anos que fez a ligação para a polícia, falaram com a televisão, deram entrevistas, lembrando que a maioria dos irmãos está sob sigilo, porque muitos são menores de idade, então a gente não vê nem os rostos deles, e as duas foram duas que quiseram falar com o público sobre as experiências delas e sobre o que aconteceu. Nervous. Elas ficam muito emotivas, dá pra ver que elas eram bem próximas, eram meninas muito simpáticas, elas sempre trataram todo mundo bem. Então, apesar das coisas horríveis que aconteceram com elas, elas continuaram mantendo as esperanças e buscando uma vida melhor pra elas e pros irmãos. Então, a Jordan foi extremamente corajosa de conseguir livrar toda a família disso. E uma das coisas que mais chamou atenção foi a Jennifer, a mais velha, contando que todas as vezes que eles saíam da casa pra ir pra Disney ou pra ir pra Las Vegas ou esses passeios que eles postavam no Facebook depois, ela curtia, óbvio que eles se mostravam animados, eles estavam felizes porque eles estavam saindo de casa, mas no fundo ela sabia que nada disso ia mudar, que as pessoas nem imaginavam o que eles estavam passando ali por dentro, e eu acho que ninguém nunca vai imaginar além deles mesmos. Mas é isso, eu vou deixar aqui na descrição os links para as entrevistas da Jennifer e da Jordan também, porque vale a pena assistir. Espero que vocês tenham gostado, comentem aqui o que vocês acharam, se vocês já conheciam esse caso, e até a próxima.